Conseguir que as pessoas e os profissionais deem o seu melhor dentro das organizações, hoje é a busca do santo graal das empresas. É o cálice sagrado. Como é que deve ser o perfil desse profissional? Como é que ele deve se portar a partir de agora? Bom, pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o RH transformador. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e o tema hoje é o RH transformador. Muita coisa boa tem pela frente, muitos desafios nós temos pela frente. Para falar sobre esse tema, nós temos uma especialista que é coach, trabalha na área de RH, tem uma experiência muito boa, que é a Simone Goliak. Tudo bem com você, Simone? Tudo bem, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Então, Simone, essa é a pergunta, porque a gente tem falado no nosso programa com várias pessoas sobre os profissionais, o RH como um todo. E agora, o que as empresas têm buscado nos profissionais de recursos humanos? Certo. Paulo, eu acho que para falar um pouco sobre isso, a gente precisa entender qual foi a história do RH ao longo do tempo. Então, se a gente pensar um pouco entre anos 70 e anos 80, a gente tinha lá um reflexo muito forte da Revolução Industrial dentro das empresas que se formavam naquele momento, né, com um reflexo muito forte disso, inclusive na parte de liderança, o sistema militar. Então nós herdamos, né, nos séculos, na época, na era de 70, de 80, muito fortemente essa questão do funcionário ele ser o subordinado, né, ele dever obediência. Então, o perfil do funcionário nessa época, ele era até tratado como subordinado. Subordinado àquele que deve subordinação ao patrão. Né? Mas isso foi mudando, os tempos foram passando e as necessidades de mercado também mudam. E aí, lá pelos anos 90, o que surgiu? Surgiu a era do processo. Então, as empresas falavam em ISO 9000, em reengenharia, e o nosso RH ele foi acompanhando essa transição. Então, o profissional de RH também respondia a essa necessidade, né, em ajudar as empresas a fazerem reengenharia, a acertar os seus processos de trabalho. Nesse momento também surgiu muito fortemente a questão da descrição de cargos, né, a descrição de salário, ter planilhas salariais. Era uma coisa mais burocrática o processo, né? Muito burocrático. Tinha RHs que eram muito ligados a diretorias administrativas, então isso também dava muito a questão desse perfil, da necessidade de estruturação burocrática da empresa, né? É muito bem colocado, porque nessa época o RH ainda não tinha um formato de especialistas na área. Então o RH muito que respondia para a área financeira, né, ou administrativa da empresa. Então a própria pessoa que fazia a gestão desse negócio puxava muito para essa área de processos, para a área de indicadores, para a área de resultado. O próprio momento também pedia um pouco mais de organização. E o nosso RH respondia a essa expectativa. Né? Então, o que acontece? Nos dias de hoje, né, de 2000 até 2015, o que eu venho observando dentro das empresas é que o assunto mudou. Né? Agora, as empresas falam de chá, conhecimento, habilidade e atitude. Né? Os RHs falam muito de chá, que o profissional ele precisa ter 15% de conhecimento e o restante ser desenvolvido a habilidade e principalmente a atitude do profissional. Então, a gente está saindo dessa questão do foco no processo, do foco somente no resultado, porque percebemos que quem traz isso são as pessoas. Né? Então, chegou a hora de investir nesse capital humano, nessas pessoas que geram os resultados. Até porque é mais fácil você capacitar em conteúdo, a não ser que seja uma coisa muito técnica, que às vezes demora muito tempo, né? Do que em comportamento, né? Aliás, tem uma máxima que está se dizendo muito hoje, contrata-se pelo conhecimento e demite-se pela atitude. Exatamente, exatamente. Por quê?
quando os profissionais eles entram na organização, ele tem o conhecimento, só que o conhecimento hoje não faz a diferença. Muitas pessoas têm esse conhecimento, muitas pessoas falam inglês hoje, muitas pessoas têm uma faculdade hoje, mesmo sendo difícil, as pessoas ainda assim têm uma faculdade. Então, a base de conhecimento é uma coisa que virou realmente o básico, né? A diferença está no comportamento da pessoa, nas atitudes que ela tem dentro da organização, né? Hoje a gente fala muito em fazer diferente. Né, o profissional que ele consegue ter resiliência dentro da organização. Então, a gente está falando de competências, né, está falando de comportamentos. Então, o nosso profissional de RH, ele precisa se preparar para essa realidade. Então, hoje não basta mais a gente conhecer as rotinas de RH. Né? O nosso RH, o perfil dele também precisa mudar para acompanhar o próprio mercado que está pedindo. Devo fazer um parênteses. Deve ter gente que está ouvindo isso e fala assim, meu Deus do céu, surgiu o E-Social, a parte de departamento pessoal, tem que correr atrás disso tudo e ainda tem que ver a parte de comportamento. Pois é, a gente fala isso muito para os profissionais em geral e esquece que a gente na área de RH precisa se preocupar com isso, né? Fazemos gestão de pessoas. De pessoas. De pessoas, né? Por exemplo, essa coisa de E-Social. Tem que ter o conhecimento básico, mas de que forma você vai aplicar isso dentro da sua empresa? Né? De qual a tratativa? Como é que você vai introduzir isso? Qual a tratativa que você vai dar? Como que você vai disseminar essa informação dentro da sua empresa e envolver os outros nesse mesmo processo? Então, aí que está a diferença da nossa atuação como profissional de recursos humanos. E aí o pensamento do... Então, o profissional aí, o profissional da área de recursos humanos, ele precisa pensar mais no seu comportamento, atitude, tudo bem, tem que ter essa parte de conhecimento técnico, que é base, mas que tipo de comportamento hoje se pede para um profissional de RH mais especificamente? O que ele é diferente de uma área mais técnica, por exemplo, operacional numa empresa? O profissional de RH, ele precisa saber observar as pessoas, né? Saber entender quem é aquela pessoa que ele está contratando. Já começa pela porta de entrada, né, pela área de recrutamento e seleção. Então, hoje em dia, as empresas trabalham muito com foco em gestão por competência. Ok. Né, mas precisamos identificar quais são os valores desse profissional que eu estou contratando. Será que os valores dessa pessoa, o que é importante para essa pessoa, está alinhado com os valores da minha organização? Né? Qual é a missão de vida dessa pessoa? Será que o que mais essa pessoa quer nesse mundo está alinhado com a missão da minha organização? Então, o RH, né, o perfil do profissional, ele precisa começar a pensar diferente. Olhar além do comportamento. Olhar o que motiva aquele profissional realmente se fixar na sua organização e ali fazer bons resultados. Né? Então, o profissional ele precisa começar a desenvolver um olhar mais específico realmente para a pessoa que ele está contratando. Tá, entendi. Então, o RH, as pessoas do RH vão contratar um profissional na área de recursos humanos, na hora que vai ver no mercado, começa a perceber esse tipo de perfil. Claro, tem que estar em sintonia com a empresa que você falou. Sim. E o negócio é gostar de pessoas, então? Com certeza. Se está nessa área, né, você vê como os valores são importantes. Como é que eu, profissional de RH, vou trabalhar nessa área se eu não tenho um valor grande gostar de pessoas? Né, Sim, desenvolver pessoas, né, trabalhar com pessoas. Se isso não é um grande valor, como é que eu vou trabalhar nessa função? E aí, pensando assim, se fala muito hoje do RH estratégico. Sim. Vou generalizar um pouquinho, né? A gente já falou isso aqui no programa, mas ainda existem poucas empresas que utilizam o RH dessa forma. Muitas vezes o RH ainda é operacional, até indo ao encontro que você falou. A atitude é mais operacional, ele faz atividades, ele faz treinamentos de acordo com necessidade levantada dentro da área, ou seja, o foco
vou realizar treinamentos porque a área me pediu um treinamento tal. Aí a gente pergunta, quem disse que o gestor da área tem condição de avaliar o que ele precisa? Porque não é necessariamente uma competência dele, a não ser que seja uma parte técnica, ou seja, preciso treinar o pessoal de uma área tal num curso técnico para melhorar o desempenho técnico. Perfeito, ele é o especialista nisso. Mas a questão comportamental, né? Ou seja, aquilo é uma coisa sintomática, uma coisa sistêmica, ou seja, acontece na empresa como um todo. Qual é a divisão disso dentro da estrutura de treinamento da empresa? Isso é uma visão diferente do que eu chegar na tua área, que você é gerente de RH, por exemplo. Sou gerente de RH. Tudo bem, mas se você fosse um gerente operacional, eu chegar assim, o que você vai precisar de curso o ano que vem? Ele não sabe responder. Ele vai dizer assim, deixa eu ver como Deixa eu ver. Ele não sabe responder. O que você quer fazer? Geralmente a gente ajuda, né, a eles entenderem a necessidade que aquele colaborador tem. Mas você disse uma questão sobre o RH estratégico. Né? O RH estratégico, ele precisa estar trabalhando fortemente junto aos objetivos estratégicos da empresa. Então, se uma empresa tem um planejamento estratégico e o RH precisa participar ativamente disso, para que ele possa tomar as ações congruentes com os objetivos estratégicos. Então, o nosso treinamento, eu vou capacitar um profissional para ele chegar em qual resultado? Eu não posso capacitar um profissional simplesmente porque eu acho interessante que isso vai ser bom para ele. Mas, se o RH é estratégico, ele está totalmente alinhado com esses objetivos da empresa, qual é a meta, missão, visão, os valores, o que quer chegar daqui 5, 10 anos, quem é que vai cumprir isso são os colaboradores. Aí começa a se formatar esse programa de treinamento. Né? Porque eu vou montar a minha estrutura de treinamento baseado numa avaliação de desempenho que vai me gerar um PDI, né, que é o Programa Individual de Treinamento de cada colaborador, e esse colaborador vai ser treinado para ele chegar no objetivo esperado. Ok, eu vou pedir para você parar um pouquinho, a gente vai voltar a esse raciocínio depois do intervalo, porque daí a gente parte para outras questões que a gente pode conversar aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes você fica com a dica do consultor. Até mais. Olá, na dica do consultor anterior nós conversamos sobre para que serve o representante comercial. Hoje e nas próximas 3 dicas nós vamos falar sobre tipos de vendedor, os 4 tipos básicos de vendedor. Vendedor ou representante comercial, profissional de vendas. 4 tipos básicos que, é claro, tem algumas variações e você pode dizer que há profissionais que têm mais de um tipo, menos de outro, enfim. Mas esses 4 tipos básicos têm o objetivo de fazer com que compreendamos melhor qual o perfil ideal do profissional de vendas para a nossa empresa. Ok, começamos hoje então com o profissional de vendas chamado fechador. O que é o fechador? Venda de alto impacto, venda de situações rápidas, produtos de consumo, produtos de compra por impulso. Você encontra esse profissional vendendo gadgets, vendendo eletroeletrônicos de uso relativamente simples, vendendo assinaturas de jornais, cartões de crédito, uma infinidade de produtos em que o relacionamento com o cliente é curto, é breve e há pouco tempo de interação. Há uma forte ação de argumentação e, portanto, é um tipo de venda de brevíssimo contato. Pois bem, nesse tipo de venda você tem um profissional que normalmente é volúvel. Se você analisar o currículo deste profissional, ele dura menos em cada atividade, ele fica menos com cada produto, porque simplesmente é de grande entusiasmo, mas breve, por curto espaço de tempo. É normal que este tipo de profissional, falante, todo cheio de gestos, não é? Fique pouco tempo na sua empresa ou na empresa de qualquer um, faz parte deste perfil. Se você tem um produto nesta situação, deste tipo de segmento, esse é o profissional ideal para você. No próximo, vamos falar do vendedor consultor. Até lá!
Voltamos com o programa Talentos em Foco e hoje o tema é RH transformador. A Simone está falando com a gente e aí você terminou o bloco anterior, o último é ótimo, né? O bloco anterior falando da questão do plano de desenvolvimento individual, PDI, que daí parte a necessidade de treinamento. Ou seja, parte do pressuposto, normalmente em empresas maiores, mais bem estruturadas, que eu faço, por exemplo, uma avaliação de desempenho, um acompanhamento de desempenho por competências, né? Sim. E aí eu vejo competências serem desenvolvidas naquele profissional, dentro da missão, visão, os objetivos da empresa, como você colocou agora. E aí eu vou encaixar essas necessidades do indivíduo, gestão da singularidade, né? Da singularidade. Do indivíduo para o treinamento. E aí o RH cria o plano de treinamento dos profissionais. Exatamente. Então, hoje, segundo o teu raciocínio, o profissional de RH, gestão de pessoas, ele não é só um técnico, roubando o que você falou. Ele também é um coach. Sim. E ele Muito mais que qualquer outro gerente de qualquer área. Com certeza. E ele precisa ser um coaching porque ele vai treinar outros coaching. Um coaching sozinho, ele não vai fazer milagre dentro de uma organização. Porque, só para o pessoal entender o raciocínio, por que eu falei isso? Para quem não sabe o que é coach é um profissional que ajuda os profissionais, por exemplo, profissionais, né, a atingirem seus objetivos. Existem técnicas. O coach ele utiliza muito a questão de perguntas, de abordagem em cima daquilo que você conhece para que você possa atingir seus objetivos. Bem básico. A gente já falou sobre isso aqui. Se eu faço isso não só com o gerente, porque eu posso não ser um gerente, ser um técnico da área de RH, um analista, e eu sou designado a auxiliar o pessoal das áreas a fazer o plano de desenvolvimento individual. Certo? Pode acontecer isso. Não é o gerente da área de RH que vai fazer com todo mundo. Né? E aí eu faço esse trabalho, eu preciso não só explicar como funciona, mas eu não conheço a tua área. Eu não conheço a área de produção. Eu sou da área de RH. Então eu vou precisar estimular você a você chegar às conclusões do que é necessário, específico na sua área, em relação ao plano que a gente tem dentro da estrutura da nossa empresa. Não é isso? É exatamente isso. Por isso que precisa ter o perfil de coaching. Né, para você poder identificar essas necessidades e ajudar esse profissional a pensar qual é o objetivo dele esperado. Né, porque aí você gera um gap. Né? Nesse gap você vai identificar onde estão as necessidades de treinamento. Né? Então o meu profissional ele precisa chegar nesse resultado. Para que ele chegue nesse resultado, quais são as competências que ele precisa desenvolver? Então, essas competências técnicas ou comportamentais vai gerar esse programa de treinamento. Né? Então, hoje em dia, o profissional de RH, ele não fica mais sentadinho na sala dele. Né? Ele precisa circular para assessorar tanto gestores, quanto gerentes, quanto o próprio profissional no desenvolvimento dele. Precisa ser em loco, né? Precisa estar junto. Né? A gente fala muito da era da conexão. Né, hoje as pessoas buscam muito mais a felicidade dentro da empresa do que apenas o reconhecimento. Né? Ainda nessa linha histórica, então, o que motivava muito era essa questão do reconhecimento, era a questão do poder, né, o poder de obter a informação. Então, hoje em dia, né, até com essa nova geração, não é isso mais que motiva. Né? O que motiva é essa questão da realização, do quanto eu estou sendo desenvolvido dentro dessa empresa. Essa é uma chave forte, né? Essa o cara é não uma fica chave forte. 30 anos na empresa porque tem uma segurança salarial. Não mais. Ele vai ficar um tempo na empresa, que não necessariamente não seja nem 10 anos necessariamente, mas fica um tempo na empresa para a busca do seu desenvolvimento. Ele quer crescer. Ele quer crescer e ele quer sentir que está crescendo. Eu acho interessante assim, tem um extremo, tudo vai buscar equilíbrio, mas tem os extremos. Teve um empresário que esteve aqui e falou para a gente na área de TI que um profissional estava reclamando que estava numa empresa e que ele foi designado na área de tecnologia a desenvolver um produto, um software, e ele fez uma vez. Aí ele reclamou para esse empresário, poxa, me pediram de novo algo igual. Eu já sei fazer aquilo, eu quero fazer outra coisa. Ou seja, ele fez uma vez. E já sabe fazer. Isso é eu vou ser um pouco até drástico. É petulância, né? Primeiro ponto, né? Achar que sabe porque fez uma vez. Aprendeu a fazer.
Aí, de forma bem interessante, esse empresário conversou com ele. Ah, mas meu amigo, pensa bem. A repetição te leva ao desenvolvimento e perfeição. Você pode fazer aquilo melhor em menos tempo. Então você diminui a velocidade, faz isso em mais rápido, faz isso com mais detalhe, deixa o usuário com mais facilidades para acesso àquela informação. Então, tem que ter cuidado com esses extremos. Sim. Eu vou para outro lugar porque eu vou aprender coisa nova. O que é novo? É porque, muitas vezes, esse profissional, né, essa busca constante, talvez é porque ele não tenha encontrado na empresa em que ele está essa questão de realização, né, de realização profissional, de entrega de projetos, né, de comemorar as entregas que ele está fazendo ali, que ele tem junto com a empresa. Então, quando não gera uma satisfação... Laço também, né? Um pouquinho de laço, de vínculo. Um pouco de laço, de vínculo, de relacionamento. É a era da conexão que a gente está vivendo. Né? A era da internet, do Facebook, das redes sociais. Então, as pessoas estão buscando a conexão. E isso também vale dentro das empresas. Então, pessoal, o profissional de RH hoje é um formador, vamos dizer assim, um formador de laços. Formador de relacionamento. De relacionamento. De laços no sentido de criar vínculos. De criar vínculos. Vínculos que podem durar por um tempo X, né? Eu digo isso porque, como você falou, o perfil anterior, o perfil hoje, ou seja, o cliente busca experiências melhores nas empresas. O cliente interno, vamos usar essa palavra aqui, o pessoal esqueceu um pouquinho. O cliente interno, que é o funcionário, o colaborador, o subordinado, como queira colocar, também precisa desses momentos mágicos aí, de se sentir bem no ambiente, porque senão ele vai para outro lugar. A gente fala muito hoje que a gente gera muito lixo para a cabeça, né? Então, a rotina do dia a dia, o que acontece dentro das empresas, a gente fica basicamente 8 horas dentro, né, do nosso trabalho. Então, o que acontece? Você sai de uma reunião, entra numa reunião, né, e você vai acumulando informações, muitas vezes vai gerando insatisfação, né, e a gente fala que tem que se engolir sim muito sapo. Então, essa rotina faz com que a pessoa acumule muito lixo mental. Né? Então, e de que forma você consegue limpar esse lixo para poder, no outro dia, iniciar o seu trabalho? Então, como é que você faz isso? Então, algumas empresas já acordaram para essa realidade e estimulam os seus funcionários à prática de esporte, estimulam a iniciar o seu trabalho com a meditação. Então, a meditação é uma coisa que está muito hoje em pauta, inclusive para auxiliar grandes executivos a tomar decisão, né, porque ela coloca a pessoa no autocontrole e, assim, o que eu vejo o benefício maior, ela cria a condição de você limpar esse lixo mental. É um momento que você consegue esvaziar a sua lixeira. Né? Então, eu acho mais um perfil, né, para o RH, né, mais uma tarefa de RH, que é incentivar os seus colaboradores a buscar essa oscilação. Porque as empresas colocam o colaborador num ritmo muito pesado. Ele precisa oscilar, precisa buscar energia, sabe, buscar fôlego, né, para poder retomar uma próxima reunião, buscar fôlego para poder retomar num outro processo de decisão. Né? Esse fôlego no dia a dia pode ser um cafezinho, Paulo. Sim. Você sai de uma reunião, sabe, nossa, preciso respirar. Né? Incentivar o seu colaborador a fazer isso, ter uma área, sabe, para ele tomar esse café, bater um papo com um amigo, sabe, esvaziar. Eu lembro de um trabalho que eu fiz numa empresa que a estrutura da empresa não tinha um lugar específico próximo para as pessoas tomar café, então eram 2 andares e mais a parte de cima vamos chamar de cobertura. Então colocava o café lá em cima. Para ir para o café você tem que passar pela diretoria. É muito interessante, pela estrutura do prédio, né? E aí a tarefa dos gerentes era, as pessoas precisam fazer o café da tarde e da manhã, principalmente um deles, de uns 20 minutos, um deles tem que ser de uns 20 minutos, porque como é exterior, era muito pesado o trabalho. E se quiser faz 20 minutos um e não faz o outro, mas seria uns 10 a 15 minutos os dois, né, de cada um. E foi muito interessante, primeiro que os gerentes se obrigaram a fazer isso também, porque eles estavam super estafados e reclamando desse processo.
Então eles pegavam algumas pessoas, levavam para o café, que tinha que subir e tal. Passar na porta da diretoria. Às vezes o diretor ia junto. E aí tem gente que conhecia o diretor que não conhecia. Tem gente que começou a conversar mais com o seu gerente, porque não conversava tanto. Tem gerente que começou a conversar mais com algumas pessoas, porque não tinha tanta afinidade. Começou a descobrir problemas e coisas boas. Né? Independente de dar esse fôlego, o relacionamento melhorou. Então, isso ajuda em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque a empresa é relacionamento o tempo todo. E se o relacionamento está ruim para todo mundo. O resultado é ruim. Né? O resultado é ruim, porque precisamos das pessoas para trabalhar. Né? Então, um trabalha, é um fluxo, né? E depende do trabalho do outro. E se o relacionamento está ruim, como é que esse fluxo ele vai correr de uma forma positiva? Exato. Não tem. Né? Então, colocando isso que você disse nessa linha do tempo, né? Antigamente, há uns 20 anos atrás, ou até um pouco antes, se um funcionário, né, ele nunca foi incentivado a tomar um café da tarde com a sua diretoria, com o seu gerente. Pelo contrário, as portas eram fechadas. Né? Cada um tinha a sua sala com porta fechada. Então, você vê como as coisas estão mudando, sim. Facilitar o processo. Né? Facilitar o processo. Comunicação. Então. Exatamente. Ok, bom, nosso tempo já está terminando. Você tem um treinamento na sua empresa, entre vários treinamentos, que na verdade, você é gerente de RH de uma empresa e também tem sua empresa de desenvolvimento e treinamento de pessoas. A gente vai anunciar no Facebook depois as datas e tal. Como é que é o nome do curso? O meu curso, eu tenho alguns programas de desenvolvimento pessoal. Então, eu me especializei em montar programas para ajudar as empresas a trabalhar esse perfil profissional. Okay. Então, eu tenho o Evolution, que ele trabalha mais a parte comportamental, emocional do colaborador. Preparar ele emocionalmente para essa nova realidade. Eu tenho o Action, que ele trabalha mais a atitude para o resultado. Então, é focado mesmo no comportamento que leva ao resultado. E tem um programa completo de líder, que é o Leader Training, ele trabalha no desenvolvimento das lideranças. Ok. Bom, vocês viram aí, tem os dados da empresa da Simone, para vocês verem informações, depois a gente divulga as datas que você manda para a gente divulga no Facebook. Você também pode ter acesso lá no nosso facebook.com/Talentos em Foco, ok? Obrigado, Simone. Valeu pela presença, contribuição, e obrigado a você pela audiência. Até semana que vem.